Restaurante Arroz com Feijão. Atendimento de segunda a sábado de 10h30 da manhã às 4 da tarde. Avenida Alberto Browne, número 3, 2523-0618. Seja um associado da ABAC, Associação Brasileira de Assistência e Proteção ao Consumidor. Associando-se, você tem direito ao plantão para consultas jurídicas no escritório da ABAC. Participa das execuções individuais em ações coletivas e pode ingressar com ações judiciais individualmente através dos advogados terceirizados. Associe-se e receba carteirinha com mensalidade e com valores especiais. Ligue agora e seja sócio da ABAC. 2522-8978. 2522-8978. Odontomed, Centro de Tratamento, Implantes e Estética Bucal. Equipamentos modernos, laboratórios de próteses, implantes dentários de última geração. Tradição, competência e bom atendimento. Implantes dentários e estética bucal são com a Odontomed. Rua Ernesto Brasílio, número 14, sala 308, no centro. Faça-nos uma visita. O Dr. Alessandro Oliveira aguarda você. 2523-9002. Odontomed. Boa noite, estamos iniciando o programa em defesa do consumidor. Boa noite, Tony Azevedo. Boa noite, Niedo. Boa noite, friburguense. Boa noite, doutora Tabata. Boa noite, Niedo. Boa noite, Tony. Boa noite, amigos friburguenses. Mais uma terça-feira, mais um programa em defesa do consumidor. Liguem e participem. Entre em contato aqui conosco através do telefone 2523-9705. Participe aí do nosso programa. E, como sempre, nós viemos sempre falando aqui nesse programa, batendo muito nessa tecla, pedindo providências, e providências nenhuma foram tomadas, e as chuvas voltaram a Nova Friburgo. Elas estavam passando por aqui e indo para outros locais, mas agora a chuva resolveu parar por aqui. E na última quinta-feira tivemos uma forte chuva que caiu na cidade, e a Praça Getúlio Vargas virou um mar com todos os bueiros entupidos. No último domingo, por volta das 14 horas, caiu uma forte chuva na cidade, ficando diversas ruas inundadas. Na Praça Getúlio Vargas, repetiu-se a cena de quinta-feira. No Suspiro, a inundação foi tão forte que os veículos não tiveram acesso ao local. Na Avenida Galdino do Vale, até um determinado trecho, o trânsito ficou interditado por excesso de água. Fui às margens do rio Bengala e percebi que o rio estava com um nível baixo e as inundações foram provocadas somente por bueiros entupidos. Galerias que não suportam o volume de água para levá-las para o rio, desaguando pelas ruas e avenidas. Com os bueiros entupidos, a situação piora ainda mais. Minha gente, aconteceu no Suspiro, na Avenida Galdino do Vale, na Praça Getúlio Vargas, imagine em outros locais desta cidade.
No último sábado, uma chuva pesada caiu também lá na RJ 130, nas proximidades do Córrego Dantas, aí ali perto do Hospital São Lucas, e pelo mesmo motivo o trânsito ficou interrompido. Tomaremos, gente, providências pelo descaso do governo municipal e estadual com a nossa população e com a nossa cidade. Não podemos ficar inertes. O prazo acabou. Choramos até hoje os friburguenses que faleceram em consequência da tragédia de 2011. Nada foi realizado. Pessoas não foram identificadas. Corpos não apareceram. Um descaso total. Vamos dar início a um abaixo-assinado pedindo solução e respeito com os friburguenses. Existem meios pela justiça para responsabilizar esses incompetentes administradores que não querem saber da população. A justiça é lenta, sim, mas precisamos fazer a nossa parte. Estamos no ano eleitoral e esses covardes que vivem enganando o povo já estão chegando com diversas mentiras e promessas para mais uma vez enganar a população. Cabe aos prejudicados, desrespeitados, enganados e abandonados a dar início ao afastamento dessa gente da nossa sociedade. Vamos à luta, não tenho medo, estaremos lutando pelos nossos direitos. Vamos aniquilar de vez Rogério Cabral e Sérgio Cabral, bem como esse pessoal que faz parte de seu grupo. Do contrário, continuaremos sofrendo cada vez mais. Sérgio Cabral vive em berço de ouro, nunca trabalhou. Rogério Cabral está rico e nos seus 20 anos de política nada fez para Nova Friburgo. Os nossos vereadores não apresentam nada que venha ajudar a nossa população. Vivem, a sua grande maioria, cumprindo ordens do Rogério Cabral. As nomeações da prefeitura são para os seus apadrinhados que nada fazem. Resolveu agora nomear militares reformados para ficar protegido. Existem 3 coronéis da Polícia Militar e 3 coronéis do Corpo de Bombeiro nomeados. Será que teremos um batalhão de militares reformados na prefeitura? Os senhores precisam saber, o condomínio Terra Nova, aquele que foi entregue aquelas casas lá em Conselheiro Paulino, há cerca de um mês está faltando água. Os blocos não têm caixa d'água. O ônibus que vai até o final do condomínio é de 4 em 4 horas. E em breve já estão lá fomentando que será cobrada uma taxa condominial dos moradores. Gente, essa é a situação caótica, a situação e que o povo friburguense tem que tomar uma atitude. Não adianta a gente estar vindo aqui falar, explicar, mostrar e esse povo não se mexer para nada. Vamos abrir esse abaixo-assinado, né, Tony e doutora Taba, para começar um movimento. Se vocês verem, no jornal de sábado, da Voz da Serra, me sai dizendo que não vai ter mais o Hospital do Câncer, porque a verba vai ser recolhida, porque não fizeram o projeto, não sei porquê. A mentira deles. Eles não querem trazer o Hospital do Câncer para Nova Friburgo. Quando chega no jornal do hoje, vem, Pezão anuncia investimento de mais de 2 milhões em estádios. Gente, estádios e Hospital do Câncer, o que é mais importante? Precisa se perguntar a alguém o que é mais importante? E os estádios que eles dizem que vão fazer, que é ali no Cordoeira, no Campo do Coelho Rio Grandino. E no Rio Grandino, eles não têm nem espaço físico para fazer estádio. Isso é mais uma mentira, isso é mais um marketing para a eleição agora desse ano. E as pessoas ficam esperando e acreditando que eles vão fazer isso. Eles vão fazer nada. Essa gangue que está aí não vai fazer nada, gente. É mais um marketing. Aí o cara vem aqui, reúne uma meia dúzia de puxa-saco dele, e aí joga isso aqui, nesse jornal, que é jornal do governo. Está aqui, ó, as fotos das enchentes que eu acabei de falar aqui, que aconteceu na cidade. Isso aqui, o Pezão vem e não diz nada disso, não fala nada disso. O Hospital do Câncer, que perdeu a verba, não fez projeto, não sei o que, não vai acontecer. E aí ele vem com essa mentira que vai fazer 3 estádios nos lugares onde eles estão dizendo, não tem nem espaço físico, não é, Sônia, para fazer o estádio. De jeito e maneira, eles não tapam buraco, eles não corrigem uma rede de manilha, uma galeria,
eles não promovem o desassoreamento de nada. Agora vem falar em estádio, perder essa oportunidade do Hospital do Câncer. E não é só não, tinham que terminar com esse dinheiro aí, que não é muito, 2 milhões e pouco, eu não imagino que estádio é esse. Desculpa, eu sei, Nedo, que o que vai acontecer, podia fazer o término da obra lá do Arroio Sertão. É verdade, que está lá abandonado. Nada, esquece, doutora. Só assim, sendo bem breve, qual foi o slogan da campanha? Para resolver. E não se resolveu nada. Não, e ainda vem o prefeito na televisão dizer que se não for com a ajuda do Estado, do governo federal, Nova Friburgo é pobre e não pode fazer nada. Prefeito, pelo amor de Deus, o senhor veio para governar Nova Friburgo ou veio para ser comandado pelo Estado? Pelo que o senhor está demonstrando, por tempo que o senhor já tem de governo, que nada fez, o senhor veio aqui para ser comandado pelo Estado do Rio de Janeiro. É o Estado do Rio de Janeiro que está comandando Nova Friburgo. É o Estado do Rio de Janeiro, através de Pezão, de Sérgio Cabral, que indica as suas nomeações. E agora o senhor resolveu fazer um batalhão de militares reformados. O que já tem de militar reformado dentro da prefeitura é brincadeira. Por que o senhor não chama os concursados de 1999, que fizeram um concurso e a Justiça mandou incorporar essa gente? Por que o senhor não chama os concursados de 2007? Por que os nomeados? Agora mesmo o senhor já começou a soltar as nomeações, depois que anulou todas as nomeações. Só lá na Secretaria de Governo já tem uma média de 25 a 28 nomeações na Secretaria de Governo. Normalmente deve ser indicado pela sua filha Bruna, que ela que é a secretária de governo. Verdade. É uma vergonha essa cidade, é uma vergonha o que está acontecendo. Eu não acredito que o Ministério Público não esteja vendo isso, não esteja fazendo um levantamento para tomar uma decisão. Porque se não for através da Justiça, através da Câmara dos Vereadores, ninguém precisa esperar, porque não vai acontecer. Não vai acontecer. Dá até nojo ver o gargalhar de imbecil desse sujeito, ele não está ligando para ninguém. E uma correção aqui, foi brilhante aí, você abriu o programa com essa matéria, foi brilhante. Eu quero deixar bem claro aqui, friburguês, não choveu forte não, são as pancadas de final de tarde, início de noite, de quê? Do verão. Não choveu não, gente. E o problema todo é descaso, é omissão, é incompetência. Eles estão brincando, eles só estão preocupados com eles e com o grupo de apaniguado deles. Aí na segunda-feira de manhã foi um grupo lá, foi um grupo lá tirar a lama. Tiraram a lama, jogaram uma água lá, mas vai lá ver a limpeza que eles fizeram. Vai lá ver a limpeza que eles fizeram. Tem lama lá para tudo quanto é lado. Deram aquela meia sola e foi todo mundo embora. É uma cidade sem comando, sem governo, sem nada, minha gente. Mas e que nós não podemos mais suportar isso aí. Acabou, o limite já ultrapassou. Quer dizer, agora eu vi hoje no jornal, diz aqui, guarda no trânsito. Foi realizada ontem às 14 horas a aula inaugural do curso que vai preparar parte do efetivo da Guarda Municipal de Nova Friburgo para atuar no trânsito da cidade. Ao fim das aulas, 30 dos 120 guardas estarão aptos a atuar no controle de tráfego em locais e horários de maior movimento. Apenas 1/3 desse efetivo, no entanto, poderá ser desviado para essas funções a cada vez. Esperamos que dê certo. Não dá mais para aguentar tantos... Olha que palhaçada isso aqui. O agente de trânsito, ele só pode atuar como agente de trânsito se ele for funcionário concursado para aquela especialidade, para poder ter o poder de polícia. O guarda municipal não vai ter poder de polícia nenhum, que ele não vai ter, ele não vai ser concursado para agente de trânsito. E essa aula inaugural aqui, isso é outra brincadeira para enganar a população. Esse coronel da Polícia Militar que está comandando essa subsecretaria também está de brincadeira com a gente. Está de brincadeira com a população, está de brincadeira com o motorista. É brincadeira isso que está acontecendo.
enganando todo mundo sendo enganado. Olha, eu acho que a única coisa que esse povo não é idiota. E se esse povo não é idiota, que eu tenho certeza que não é, está na hora de a gente se levantar e tomar uma decisão. Não dá mais para aguardar mais nada. Porque o que está acontecendo é brincadeira, é molecagem o que estão fazendo com o povo friburguense. Doutora Tabata. Nido, é o descaso que infelizmente Nova Friburgo vem enfrentando, não só durante esse governo, mas durante os governos passados, né? Se formou uma bola de neve e agora eles não conseguem parar ou estão com preguiça, má vontade de parar essa bola de neve em prol da população friburguense. E acontece o que nós temos vistos aí. Agora, como você disse, com relação à limpeza que fizeram no Suspiro e no centro da cidade, desentupiram os bueiros? Não. Então, minha gente, se prepara. A próxima pancadinha de chuva que der essa semana vai alagar tudo novamente. Infelizmente. Tabata, Niedo, não adianta nem falar isso, porque vai continuar tudo a mesma coisa. Até o fim desse governo eles não vão fazer nada. O problema não é mais desobstruir bueiro, não. Há quanto tempo a gente denuncia aqui que está tudo subdimensionado para a realidade hídrica? Não estão ligando para nada, ainda vem a criatura falar aqui em estádio. Que estádio, gente? Não vai resolver nada, vai continuar, vai ser todo verão isso. Não espera estádio, não. Não vai fazer nada. Não saiu nada até agora, não vai acontecer nada, não vai sair nada. Vai sair um campinho de futebol. Isso é conversa fiada de ano eleitoral, gente. Isso é conversa fiada de ano eleitoral. Aí vem esse sujeito. Por exemplo, esse ano agora que passou, lá a Secretaria de Esporte, o secretário de Esporte, inaugurou alguma coisa em Friburgo, não fez nada. Inaugurou o que já deixaram. Já deixaram encaminhado, ele inaugurou, mas ele mesmo não fez nada. E o ginásio ali do lado da rodoviária norte continua interditado desde a tragédia de 2011, desde né? A tragédia de 2011. Fizeram a reforma e continua interditado. Mas olha, é brincadeira, mas nós não podemos desanimar. Essa história de entrar com uma ação civil pública em cima de um abaixo-assinado. Nós não podemos desanimar. Nós temos que falar, nós temos que vir aqui no programa mostrar a realidade dos fatos. Não se vem aqui para falar mentira, se vem aqui para mostrar a verdade, e a verdade está aí. Se alguém acha que alguém está falando mentira e que isso não é a verdade, está aberto o espaço do programa para vir aqui. É só entrar em contato comigo que eu abro o espaço. Aqui só se vem para falar. E o povo também não pode desanimar. Eu vejo aí, quando vem aí os pesão da vida, tem lá os companheiros aí da cidade, estão lá tudo agarrados do lado dele. Coitado, todo mundo querendo um empreguinho, querendo uma boquinha, entendeu? Esse pessoal que vive através de boquinha tinha que aprender a trabalhar. Vai trabalhar, meu filho. Vai trabalhar que você ganha seu dinheiro, você chega uma determinada época que você vai se aposentar e vai ganhar sua aposentadoria. De boquinha, você não vai se aposentar nada. Vai viver a sua vida dependendo de favor. Ou não? A insistência, hoje, um sujeito que libera o retardo mental, hoje é chefe das ambulâncias do Raul Sertã. Ele insistiu tanto em arrumar uma boquinha, insistiu tanto. O sujeito totalmente despreparado, mal escreve. Uma vergonha, gente. É esse o governo. Eles se juntam. Parece que, graças aos semi-analfabetos, o analfabetismo, os que têm pouco intelecto, os que eles não sabem nem a responsabilidade que tem. O negócio é o dinheirinho no final do mês. Só mas mais também nada. não precisa tem ter responsabilidade. Chefe da ambulância, para que se não tem ambulância? É verdade. Está tudo quebrado, está tudo jogado lá no pátio do hospital. O sujeito... Aquelas obras lá inacabadas no pátio do hospital. O hospital é aquela vergonha que está lá. Aquilo é uma vergonha no hospital. Aquilo não é um hospital, aquilo é uma casa de passagem. É verdade, aquilo é uma casa de passagem. Por exemplo, esse senhor aqui, o senhor Ronaldo Borges Vasconcelos, ele até me mandou... Hein? Barcelos. O senhor Ronaldo Borges Barcelos, ele deixou lá no escritório para mim, ele diz aqui que perdeu um prédio com o deslizamento em 2012 no bairro Três Irmãos, uma loja e 3 apartamentos. Paga aluguel e até hoje não foi indenizado.
foi oferecido um apartamento e ele recebe um aluguel social. Quer ver? O cara perdeu uma loja e 3 apartamentos. Não foi... 4 IPTUs. Ele perdeu uma loja e 3 apartamentos, 4 IPTU. Hoje ele está pagando aluguel. E querem dar a ele, por uma loja e 3 apartamentos que ele perdeu, um apartamento lá no Terra Nova. Lá no Terra Nova, em Conselheiro, que já falta água, que já tem um monte de problema, que só tem ônibus que vai lá em cima de 4 em 4 horas, que não tem caixa d'água nos blocos, se faltar água, acabou, não tem água para ninguém. E que já querem cobrar um condomínio daquelas pessoas que moram. E tem um outro dado agravante lá, que é a estação de tratamento de esgoto, que não é anaeróbica. Ela não capta os gases da decomposição dos dejetos. Está tudo ali a céu aberto. As pessoas têm reclamado do mau cheiro ali. Erro de projeto, tinha que ser anaeróbica, ela tinha que... Mas, enfim, esse é o governo da inteligência, é o governo da fantástica equipe aí, ó. Eu sei, friburguense, que eu não aguento mais falar isso 200, 500 vezes. Mas tem que falar. Eu sei, mas eles não vão me calar, não. Vamos começar essa série de abaixo-assinado, Nedo. Vamos começar isso. Agora, Nedo, com relação à situação do seu Ronaldo, tem aquela situação da cliente lá do escritório, que a mãe da esposa dele faleceu, deixando 3 herdeiros, né? E ela perdeu a casa na tragédia. Agora eles querem dar um apartamento, tudo bem, era um imóvel, um apartamento, mas eles querem colocar no nome de um filho só. Poxa, ela deixou 3 herdeiros, por que não pode colocar no nome dos 3 filhos? Ou então pegar e dar 3 imóveis, se a casa que ela perdeu lá no Rui Sanguá equivalia ao valor de 3 apartamentos desses do Terra Nova. Pura burocracia, pura negligência, pura omissão. Apartamento, né? Apartamento. Apertamento, né? Vamos falar em apertamento, que a gente está mais enquadrado. Gente, o Brasil é isso aí. O Brasil é isso aí. Esse é o nosso país. Esse é o povo brasileiro. Quer ver? O Brasil é o único país sem a confirmação impressa individual do voto. O programa do Tribunal Superior Eleitoral, que é o TSE, não é seguro, existindo a necessidade que tenha um mecanismo que também confirme em papel a escolha do eleitor no momento da votação. Aquele assunto que nós já trouxemos aqui. Esse voto impresso deverá ser confirmado na hora pelo eleitor e descartado imediatamente após a checagem, ainda na zona eleitoral, para evitar a retomada da prática que ficou conhecida como voto de cabresto, quando eleitores eram coagidos a votar em determinados candidatos. O sistema de votação atual não garante ao eleitor que a escolha dele foi gravada de fato no sistema eleitoral. Só tem a confirmação na tela. Depois que o voto foi gravado, ele não pode ver e nem conferir. Na Alemanha, a mesma situação foi considerada inconstitucional e a Justiça Eleitoral Germânica determinou a impressão do voto para a recontagem dos levantamentos das urnas. Não significa entregar para o eleitor a cédula, mas permitir que ele veja o voto impresso, confirme ou cancele, e depois a cédula é jogada em uma sacola. Eu não consigo entender por que, como eleitor, não tenho o direito de ver o meu voto. O voto é sigiloso até o ato da votação. Depois o eleitor pode ter acesso e saber se o seu voto foi realmente computado para o candidato que tenha votado ou cancelado. Eu sou plenamente a favor que quando você fizesse o voto, você imprimisse uma cópia para você
E você guardaria. Não, Porque e o TSE negou isso, foi uma... Até que não trouxesse a cópia, mas você tomava conhecimento após a votação, se aquilo votou, está lá no sistema. Não, mas eu sei, mas... Porque só aparece na tela, dali para a tela para frente, pode não ir para o sistema. Mas tem que imprimir, você tem que ter, imprimir, porque, lógico. É lógico. Porque isso é possível, né? É possível e você tem que ficar aquilo como sua garantia, não é? E além do mais, você sabe que o voto aqui não é facultativo. O voto é facultativo, você é obrigado a votar. Então, você deveria ter o quê? A cópia do que você votou, um direito seu, um direito de cidadania, não é não? É lógico. Por que não deixam? É lógico, porque muita gente não sabe, mas quando você trabalha como mesário nas eleições, você chega, quando você liga a urna, você tira a zerésima. E quando termina a eleição, você imprime o boletim de urna. Você imprime a folha que diz quantos votos em trânsito foram realizados ali. Então, quer dizer, a urna eletrônica ela possui um sistema que permite, se fizer uma adaptação, que ao votar, automaticamente sai o seu voto lá atrás. Assim como quando você compra alguma coisa no supermercado. Nota fiscalzinha, entendeu? E sai aquela nota fiscal da maquininha, a urna eletrônica, com certa adaptação, também é possível fazer isso. Deveria sair a zona, sessão, e nesse caso, que agora são majoritárias, presidente, senador, porque é 1/3 só, né? Só temos, só renova 1/3 do Senado, governador, deputado estadual, deputado federal, pronto. Sair ali impresso ali e com o seu você votou. E com o seu número do seu título de eleitor, pronto, você guardava. O que eles dão para você? Que você compareceu. Só. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando. Eles te dão um papelzinho que você compareceu. A pessoa tem que ter a comprovação de em quem você votou, se está correto e se foi para o sistema. Porque antigamente no papel, como é que era? Você sabia, porque você fez ali o teu voto e você jogou. É verdade. Não é? Por que o sistema eleitoral americano é no papel e não é na máquina? Na Alemanha, esse sistema do Brasil é inconstitucional. Não, a própria empresa que produziu a urna eletrônica, ela disse que ela é... A Diable, ela está sendo... Ela está sendo investigada e ela disse que a urna pode ser fraudada. Não, ela já foi condenada em 50 milhões de dólares, 112 milhões de reais por fraude na China, pasme, no Paquistão, e eu não lembro porque o papel está com Niedo, mas é uma coisa absurda. E depois alguns técnicos vêm e falam da suspeição, levantam a suspeição aqui com base tecnológica, que é fácil fraudar. E existe aquela história que o Niedo falou no programa passado, que as eleições de 2010, não é isso? Foram fraudadas para eleger a Dilma. E vão ser esse ano de novo, se o povo brasileiro não abrir os olhos. Já estão montando um esquema para a reeleição da Dilma. Porque sabe que vai perder. O eleitor brasileiro tem que prestar atenção nisso. Aí eu te pergunto, e a oposição desse país? Cadê que ninguém berra, ninguém fala nada? Não fala. Você não viu que ano passado fizeram lá aquela movimentação durante a Copa das Confederações? O Brasil foi campeão, morreu tudo, acabou tudo. E esse ano vai ser mais fácil ainda, vai ficar todo mundo empolgado com Copa do Mundo, com não sei o quê. Não vão nem se ligar em eleição. O Mazzaropi, numa entrevista aí para um canal desse aí vendido a eles, disse o seguinte, que esse ano vai ser curto, porque vem o Carnaval, vem a Semana Santa, vem a Copa e depois vem não sei o que, pronto, acabou o ano. Quer dizer, ele não trabalha? Ele vai ficar se divertindo por conta disso? Não, mas aí... O cara não acendeu uma lâmpada no Natal em Friburgo, gente. Não, mas agora o ano para ele ainda vai ser mais curto, porque ele não vai ao Japão agora. Deve ir, pô. Então, meu pai, tá rolando mesmo? Ele vai ao Japão. Tomara. Ele vai mesmo, ao Japão. Tem um acordo com o Japão, negócio dos morros daqui, o Japão não vai fazer nada aqui, mas ele vai lá. Muito interessante. Agora, Tony, falando em luz, tomara, tomara, era um alívio, hein? Era um alívio. Ele vai ao Japão. Porque é intercontinental. Existe ali na Avenida Conte Bittencourt, tem um poste apagado ali há mais de 2 meses.
Os moradores já solicitaram a Energisa a troca da lâmpada e eles disseram que demora 15 dias. Só que o poste já está queimado há 3 meses. Eu quero ver se na conta dos prédios vai vir cobrada a taxa de iluminação pública. Não, porque aqui, se olha, vier, eu vou entrar com processo. Ó. Eu não vou cobrar o honorário dos advogados dos condomínios, não. Hein? Tem um dado aí. Esse convênio da Energisa com a prefeitura, isso acabou ano passado, gente. Tem alguma, eu não sei se aditivaram o que vai fazer, se eles vão continuar recebendo a taxa de iluminação que é proporcional ao consumo, né? Como é que vai ser isso? Mas acabou, foi extinto. E ninguém fala nada. Você ouve? Todo mundo quietinho. Mas continua vindo nas contas. 2523-9705. Entre em contato conosco, participe aí do nosso programa. Enquanto o Estado do Rio de Janeiro ignora a Constituição Federal, ao confiscar seus aposentados, o Estado do Paraná está proibido, por decisão do Supremo Tribunal Federal, de descontar 11% dos seus servidores aposentados por contrariar a Constituição. E aí, senhores, por que rasgar a Constituição? Estão contando com a impunidade? Ao iniciarmos 2014, já recebemos notícias que nos deixam entre preocupados e nervosos. E vamos terminar mais um ano com eleições, manipulações de índices, estatísticas e o país, uma maravilha, segundo o discurso de fim do ano da presidente. Lá no Paraná, eles estão proibidos de descontar os 11% do aposentado por uma decisão do STF. No Rio de Janeiro, Eles descontam. Você vê, bagunça. O STF proíbe de um lado e não proíbe do outro. Aí vem aquela história, a justiça tem que ser, né? Tem que ser forçada, senão o cara não faz. Se o cara já sabe que o Rio de Janeiro está assim, por que também não suspendeu do Rio de Janeiro? Com certeza. Qual a diferença do Rio de Janeiro com o Paraná? Nenhuma. Os aposentados têm diferença? E dependendo assim, tudo bem que a justiça ela tem que ser provocada, tá? Porque eu não posso, o juiz simplesmente ele não pode pegar e entrar com processo para você, entendeu? Você tem que provocar o judiciário. Mas se existe uma decisão favorável num determinado lugar, por que essas decisões elas não podem influenciar outros lugares? Vamos tirar por conta aquelas decisões daquelas leis da caderneta de poupança, do Plano Collor, Plano Bresser, entrou-se com um recurso no Rio Grande do Sul. Esse recurso suspendeu o andamento de todos os processos no Brasil inteiro. Enquanto ele não for julgado, esse recurso não for julgado no STF, os demais processos relativos à caderneta de poupança, eles não podem andar. Por que essa decisão aqui não pode ser favorável também? Por quê? Porque é uma decisão que vai contra o bolso do governo. Aquela decisão lá do Rio Grande do Sul, das ações da Caixa Econômica, elas são favoráveis ao bolso do governo e contra você, cidadão brasileiro. Por isso que ela não está ajudando, mas ela pode muito bem, essa decisão, ela pode muito bem pegar e valer para outros estados, inclusive para o Brasil inteiro. Tem aquela situação também daquelas ações sobre a validade dos planos. Não saiu de Minas Gerais a primeira decisão? Ela não foi para o Brasil inteiro? Por que agora essa não pode? A liminar que suspendeu não foi para o Brasil inteiro? Claro que pode, é só querer. Tudo tem que se querer e poder fazer. Não precisa que ninguém vá provocar o judiciário para ter esse direito. Agora, como Nova Friburgo é uma cidade atípica, o estado do Rio, minha gente, com certeza é muito mais atípico do que a cidade de Nova Friburgo. É verdade. Né? É verdade, né, Tom? É verdade. Senhor Almeida de Olaria, obrigado aí pela sua participação. E ele colocou para mim: parabéns pelo programa. Niedo, pelo amor de Deus, peça no seu programa, que é o único órgão de imprensa que não é comprometido com os políticos, para o Ministério Público intervir urgentemente na saúde.
A coisa chegou a um ponto que já ultrapassou todos os limites. Seu Almeida, infelizmente, realmente, eu costumo dizer aqui, nós sempre falamos aqui nos nossos programas, passou do limite. A saúde de Nova Friburgo passou do limite. A gente cansa de falar. Eu acredito que o Ministério Público está agindo sobre isso e fazendo um levantamento. Eu acredito que alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa tem que acontecer. Que por muito menos, aconteceu no governo do Demerval. Muito menos. Foi muito menos que isso tudo. Tem cheiro de cadeia. Concorda? É verdade. Concorda? Ele já está cheirando a cadeia. O governo do Demerval muito menos. Não tem nem comparação o que já aconteceu nesse, o que aconteceu naquele, e que o Ministério Público interviu, entrou com ação civil pública e deu no que deu. Então, eu acredito que o Ministério Público, tanto o Ministério Público Estadual como o Ministério Público Federal, estão levantando tudo isso. Porque, gente, olha, nós que andamos pelas ruas de Nova Friburgo, sabemos, conhecemos alguns dos laranjas dessa cidade. Não, eu não conheço ninguém satisfeito com o governo. Você conhece alguém laranjas satisfeito? Que eram, vamos dizer, laranjas que eram mortos-vivos. Mortos-vivos, laranjas que eram caseiros, laranja que eram os caseiros. Amarrador de cachorro. Hoje em dia. Amarrador de cachorro. Hoje em dia tem laranjas que eram caseiros andando com BMW do ano. Gente, isso tem que ser apurado. Isso tem que ser apurado. Não tirou na loteria esportiva, não tirou a sorte grande, não ganhou herança, até porque a família não tem essa herança para ganhar. E de repente o cara tem um dinheiro desse, isso é laranja. Isso quando explodir, Nedo, vai ser a feira. E eu acho que esses laranjas que estão aí pela cidade, que a gente não tem nenhuma dificuldade em identificar, quanto mais os ministérios públicos que têm os meios nas mãos para poder averiguar, é muito mais fácil para ele. Eu tenho quase que certeza que isso está sendo averiguado e que alguma coisa vai acontecer. Há pouco tempo aí tivemos aí 26, 27 pessoas presas no negócio de bicho, de coisa. Aquilo era um levantamento que já vinha sendo feito há algum tempo e de repente a Polícia Federal chegou em Nova Friburgo e prendeu todo mundo com as ordens judiciais. A coisa não é feita da noite para o dia. Eles levantam tudo, porque quando chega a prender é porque realmente está tudo provado. A gente sabe que não pode ser de hoje para amanhã. Mas pelo tempo que esse governo está aí, e pelo tempo que as coisas estão acontecendo, que as denúncias estão vindo, o povo sabe tudo. O povo sofre na pele. E quem sofre na pele sabe o que está acontecendo. Não é possível que não esteja acontecendo algum levantamento. O que a senhora acha, doutora? Com certeza, Nildo. Tem-se uns burburinhos no meio judiciário de que o Ministério Público está fazendo alguma coisa. Agora, se ele está investigando, realmente está demorando muito para acontecer. Né? Então, a gente tem que pegar e assim, se a gente não está muito satisfeito também, a gente precisa fazer uma petição, levar a promotoria de tutela coletiva também e provocar o Ministério Público de que ele faça alguma coisa, se ele não está fazendo por vontade própria. Mas alguma coisa a gente tem que tentar fazer para poder estar ajudando o Ministério Público com relação a isso, porque providência urgente tem que ser tomada. E no caso, o seu Almeida, a saúde de Nova Friburgo, ela não precisa nem só de uma intervenção do Ministério Público, não. Ela precisa de intervenção de tudo, porque ela já está falida. Nem a particular está funcionando mais conforme deveria funcionar. O senhor imagine a pública dentro de Nova Friburgo. O Raul Sertã antigamente ainda tinha soro. Hoje, nem isso. O senhor viu, há tempos atrás, não abriram o Hemocentro para poder receber doações de sangue? Aqui como nós chegamos? Imagine se alguém vai olhar pela saúde de um hospital particular, de um hospital público, onde vai os pobres coitados de Nova Friburgo serem atendidos.
2523-9705. Entre em contato conosco, participe aí do nosso programa. E eu quero agradecer a participação do senhor Carlos, lá de Amparo. E ele colocou aqui para mim: parabéns pelo programa. Eu queria falar para o Tony Azevedo que o tio dele, o ex-Paulo Azevedo, fez muito mal à nossa cidade. O concurso de 99, que todos crucificam a saudade, na verdade o grande culpado foi o Paulo Azevedo, que fez um concurso cheio de falhas e vícios, para usar esse concurso com fins eleitoreiros, sem falar o que ele fez com a venda da água. Tony, para de proteger uma pessoa que fez tanto mal à população. Está aí, Tony Azevedo, responda por gentileza. Bom, se é Carlos ou é do Amparo, ou se é Jaime do Cordoeira, porque vem sempre na mesma linha essas perguntinhas, né? Olha, eu vou respeitar hoje a insanidade alheia e a sua oligofrenia, porque cada um vê por uma ótica e enxerga por um outro. Se conhecesse a fundo, talvez você não tecesse esse comentário tão veemente, se você conhecesse a fundo. Mas infelizmente você não conhece a fundo e aqui você já se colocou tendencioso a uma corrente política aí falida hoje e morta na cidade. Mas é isso, Carlos, vou respeitar a sua insanidade e a sua oligofrenia. Pega aí o Aurélio aí, ó, procura. Você gostaria de falar Gostaria. um outro assunto também? Tem um assunto aqui, o Niedo, Tabata, é um assunto... Tem uma coluna, Niedo, Tabata, friburguenses, na Voz da Serra, nesse pasquim, assinado por uma pseuda professora de História do Direito da Universidade de Cândido Mendes, autora de diversos livros sobre a história de Nova Friburgo. Bom, o que eu gostaria de dizer é o seguinte: isso aqui é a mais pura distorção da verdade da vida de Paulo Azevedo. Eu não sei, ela abre o título como Paulo Azevedo, uma biografia não autorizada. E também não foi autorizada não, e nós já estamos entrando com uma ação com direito de resposta. A LS Advogados Associados está entrando junto a essa coluna que nós vamos querer um direito de resposta nesse espaço todo. Ela coloca aqui, eu grifei algumas coisas, a coisa é tão apócrifa, e uma pessoa que se diz historiadora devia ter o compromisso com a verdade, ou checar as fontes que levaram você a erro, ou você, por algum outro motivo, ô Janaína, você acreditou nisso. Um barranco caiu sobre a residência de Paulo Azevedo, no Campo do Coelho. Foi um barranco não, foi um pasto inteiro. Foi um volume imensurável de terra. Depois ela coloca que meu tio entrou em contato com ela pedindo para ela fazer a biografia. E que ele teria, porque ela estava ocupada, não poderia. Se isso fosse verdade, eu saberia. Porque todo o material dele ele me mandou na primeira quinzena de dezembro. Menos de um mês dele ser vitimado. E eu tenho este testemunho gravado que se encontrava em minha casa, o falecido jornalista Fernando Reis. E isso tem este depoimento dele numa homenagem que nós prestamos num programa aqui na Foco, de 2 horas a Paulo Azevedo. Aí depois ela vem aqui um monte de mentira, de baboseira, porque nós vamos querer o direito de resposta disso aqui, ou através da coluna, ou através de uma ação na justiça. Colocou que na juventude, meu tio era considerado um bad boy. Paulo Azevedo era um desportista, foi um bom centroavante do Esperança Futebol Clube, foi líder estudantil, presidente do parlamento estudantil. E a mulher vem dizer que ele era um bad boy. Depois ela afirma categoricamente que Azevedo mata friamente com um tiro a queima-roupa um desafeto político. Primeiro que não foi ele que matou, segundo que ele foi absolvido
E terceiro, que todos os 3 foram absolvidos por legítima defesa. Você nem aqui devia morar, não existia, não sei de onde é que tu veio, não sei qual é a tua origem, mas você está muito mal informada. E assim vai. Diz que mata friamente, diz que na juventude era considerado um bad boy. Depois, fala que ele começa na vida pública pela mão do tio Amâncio. Não, ele começa na vida pública do parlamento estudantil. Está aí Roberto Ismério, estão todos contemporâneos dele aí, doutor Carlos Alberto Nidec. Procure-os de bem. Procure-os de bem. Depois ela tece aqui uma série de comentários sobre o último governo dele, que não espelham nem retratam a verdade, não. O que ele fez foi dar oportunidade a todo mundo. E não tinha essa história de beijamão de Paulo, não. Ele atendia todo mundo no gabinete até altas horas da madrugada, gente. Eu sou testemunha disso. Se essa senhora não sabe, eu passei 56 anos da minha vida ao lado dele. Ele me considerava o seu filho mais velho. Então, essa história aqui, como é que uma pessoa que se diz historiadora, se diz uma catedrática de uma cadeira de uma universidade, que graças ao convênio de Paulo Azevedo está aí, porque o Gazé veio para Friburgo para fechar o campus, e aí que começa a boa história de Alexandre Gazé com meu tio, o respeito mútuo, a amizade. Então nós vamos querer esse direito de resposta na justiça. Vai ser na justiça. Queria deixar bem claro, friburguenses, que a gente fica indignado por esses atos covardes de essa gratuidade e um monte de distorcendo a verdade, uma mentirada danada, mas essa senhora vai responder na justiça. Bom, 2523-9705. Entre em contato conosco e participem do nosso programa. Quero agradecer a participação do senhor Fernando do Centro. Ele colocou: parabéns pelo programa. A nossa cidade precisa de tanta coisa. Saúde, nós estamos à mercê da sorte. A Altran é a pior coisa que foi implantada em nossa cidade. E esse pistoleiro do Pezão quer fazer estádio. Isso já ultrapassa até a falta de respeito. Isso já é deboche. Concordo plenamente com o seu Fernando, não é? Certíssimo. Senhor Hélio do Paysandu, obrigado pela participação. Parabéns pela coragem de vocês. Niedo, essa Altran, comandada por um coronel despreparado na função, é de dar pena. Muitas das vezes, ódio. O Paysandu é uma verdadeira brincadeira de cobra cega. Quem vem do viaduto tenta colocar o seu carro de qualquer maneira, e quem vai fazendo a rotatória também tenta passar de qualquer jeito. E os agentes assistem. Mas isso é verdade mesmo. E ficam ali só vendo e não tomam nenhuma providência. Senhor Jário do Vale dos Pinheiros, obrigado pela sua participação. Niedo, sou morador do Vale dos Pinheiros e faço uso da via expressa para caminhada. À noite, a partir do meio da via até quase o seu final, tem 15 lâmpadas que não funcionam. Já houveram várias ligações para a Energisa e até hoje não tiveram solução. O que a população que mora em seu entorno deve fazer? Será que um abaixo-assinado seria suficiente? Só sei de uma coisa: como está, não pode continuar. Só o abaixo-assinado, doutor Otávio? Ou só aconselha mais alguma coisa? Olha, o primeiro caminho interessante seria realmente o abaixo-assinado. Depois do abaixo-assinado... Para afastar, né? Para afastar, né? Qual seria o título desse abaixo-assinado? Não, um abaixo-assinado não precisa de título, não. Tem que ter um título. Quem é que vai assinar o quê para quê? Aqui, vai, insatisfação popular? Vai pedir que se tome providências, né? Então nós abaixo-assinados... Não, mas tem que ter um título. Não, um abaixo-assinado não precisa disso. Ele precisa que você faça a solicitação do que você está pedindo. Então, se o abaixo-assinado, 2 cópias, uma fica com você e a outra que será entregue na Energisa. Não foi tomada providência, você pode fazer uma denúncia na promotoria de tutela coletiva ou procurar um advogado e ingressar com uma ação coletiva, uma ação particular contra a empresa e pedir uma obrigação de fazer ali
para que se cumpra, né? Contra a prefeitura também, né? Contra a Energisa e contra a prefeitura, contra o município de Nova Friburgo, para que tome providência com relação a essas lâmpadas aí. Porque do jeito que está, não tem como continuar. 15 lâmpadas é muita coisa por uma via tão necessária em Nova Friburgo como é a Via Expressa. Dona Patrícia do Bairro Ipu, obrigado pela participação. Dona Patrícia é mãe do Igor, o Igor Boy, que faleceu de câncer, não sei se você me lembro. E a Dona Patrícia agradece aqui ao povo de Friburgo, que muito ajudaram ela, famílias e parentes agradecem ao povo. Eu sei o sofrimento, por isso, peço que vocês façam uma campanha para não deixarem a verba do Hospital do Câncer retornar, pelo amor de Deus. Então, Dona Patrícia, que sentiu na pele, né, que perdeu um filho com câncer, e aí está fazendo um apelo. E a gente, Dona Patrícia, a gente faz sempre esses apelos aqui. Eu não consigo entender esses políticos. É o meninozinho da rifa do Fusca? É. Que aquela senhora ligou pra gente essa semana, que ela vai vender o Fusca. Não. Para doar o aquela dinheiro. Senhora é uma outra senhora que também tem câncer e ganhou aquele Fusca numa rifa que ela vendeu. Ela vai, não vendeu ainda não. Ela vai vender o Fusca e com que ela apurar na venda do Fusca, ela vai ajudar a AMA e vai ajudar outras entidades com a venda do Fusca. Porque ela é portadora de câncer e já se operou, e aí ela vai fazer a venda daquele Fusca para poder ajudar essas entidades, principalmente a AMA lá com aquele trabalho maravilhoso que nós conhecemos da Maria Helena, né? Isso. A dona Heloísa de Olaria, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, Tony e doutora Tábara. Como diz o Tony, que saudade da CAENF. Domingo, com aquela chuva que deu à tarde, mostrou que essa coleta de esgoto não resolve a tubulação, não suporta a água e devolve tudo para dentro das casas. O supermercado Branil teve problemas, o Cadima Shopping teve problema, fora as residências como a minha, que fomos inundados de esgoto in natura. Será que isso não vai ter um fim? Não. Onde é que faz o que é que faz o Ministério Público? Dona Heloísa. Dona Heloísa, olha, além de não captarem, não tratarem nada, isso ser um engodo, eles tamponaram, porque todo o esgoto está pendurado nas galerias de águas pluviais. E eles, para fazer essa coleta, eles chegaram nas manilhas, na saída do rio, e tamponaram de 30%, 40%, 20%. Eles impedem o escoamento da vazão das galerias. E cadê a prefeitura que nunca falou nada sobre isso, gente? Como é que eles obstruem a saída das galerias de águas pluviais? Esse retorno foi por causa disso. Perfeito. Mas como nós estamos no Brasil, esse Brasil é um país atípico, Nova Friburgo não vai deixar de ser um município atípico, como eu sempre digo isso. E vem agora aí. O que não pode, Nedo, é deixar de ser Nova Friburgo e virar Mazarópolis. Isso aí, isso aí. Entendeu? Agora não vem pode aí virar Mazarópolis. Um fato novo. Correr com essa gente daí, no ano de 2014, isso vai acabar. Entramos no ano de Copa do Mundo, de eleição, e vem aí o fato novo. Mas você não tenta. Na onda dos rolezinhos. Isso é Brasil. Isso é Brasil. Causa-me apreensão a desenvoltura e a rapidez com que o governo federal, através do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gilberto Carvalho, manifesta-se acerca dos movimentos dos jovens em shoppings, conhecido como rolezinhos. Já começa demagogicamente rotulando-os como jovens pretos e pobres. A quem interessa rotular novos movimentos, desvirtuando-os dos seus fins? É tudo o que os radicais petistas querem. Um motivo para o rolezão. A nossa revolução bolchevique já pode ter começado. O impedimento aos rolezinhos em shopping é prato cheio para os petistas bolivarianos de plantão.
Não há tema melhor do que a discriminação racial. Tanto que já foi incluído nas tentativas de rolezinhos o MTST. Daí aos acampamentos dentro dos shoppings vai ser um pulinho. Tudo em nome dos direitos humanos e da liberdade de expressão, é claro. Somente quem acredita em Papai Noel e mula sem cabeça acredita também que os convocados pelas redes sociais irão aos shoppings para consumir e não para fazer arruaças e talvez até mesmo depredações. O que a senhora acha, doutora, dos rolezinhos? Unido, é mais uma situação atípica no nosso país, né? Mas a senhora é a favor, é contra? Não, eu acho que... Qual é a sua opinião? A senhora Não, que eles vão sou fazer contra. arruaça? Eu sou contra. Ou é mais um movimento que está sendo usado pelo PT para depois defender eles como racista, que quando proíbe estão praticando racismo? Eu sou contra, sabe por quê, Nido? Porque assim, vão nesses convites que existem mesmo, principalmente quem acessa as redes sociais, existem esses convites, entendeu? Como vai gente ali de boa índole, vai também aquelas pessoas de más índoles, entendeu? Assim como vai pessoas com o intuito de apenas dar um passeio, vão aquelas pessoas com o intuito de vandalizar, que é o que nós temos visto atualmente na televisão. Começou com um passeio simples, agora já se vandalizou. E isso vai ser não só no rolezinho, como qualquer outro convite para se fazer alguma coisa em massa no Brasil. Block. Sim, né? Vão aquelas pessoas de boas índoles, mas também vão aquelas pessoas com más índoles com a intenção de vandalizar, seja de qualquer tipo de movimento. Qualquer convite qualquer convite nas redes sociais que tenha alcance a uma certa gama, a um número grande de pessoas, vai ter problema, porque sempre vai haver a infiltração de pessoas de más índoles. E é claro que o PT vai aproveitar essa influência para tentar o quê? Tentar fazer nome, tentar dizer que está acontecendo uma injustiça, que isso é coisa da mídia, que isso é culpa disso, que isso é culpa daquilo, e tentar crescer, né? Porque em outubro temos eleições. E a senhora não acha que isso aí, os rolezinhos, já pode ter sido alguma coisa inventada ou criada pelo próprio PT? Poder pode. Por que não? Pode ser. Pode ser. Do PT Sim. se espera tudo. A ala jovem do PT? Aqui, olha, eu vi um dado do Boechat na rádio ontem. Vocês sabem quanto que a Cruz Vermelha arrecadou em um ano de doação no país? A Cruz Vermelha, que presta um senhor serviço, R$9 mil. Sabe quanto o José Genuíno arrecadou em 2 semanas para pagar a dívida dele? R$677 mil. Que é mentira. Ainda sobrou 35 mil. A mentira é que a gente não sabe, não tem acesso, porque era uma coisa privada de família. Quem é que depositou quanto e tanto? Você sabe. Você sabe. São empreiteiros, não é? São os que fazem parte. De repente ninguém depositou nada. Ele deu dinheiro, a família deu dinheiro para que as pessoas depositassem. Mas isso é ele não ladrão disso, né? Não é um ladrão? É. Não é um ladrão? Ladrão. Ele foi condenado por quê? Formação de quadrilha, roubo, não é? Um dos programas icônicos do governo Dilma, o Minha Casa Minha Vida, demonstra os equívocos de certas benesses praticadas pelo governo, que no fim acarretarão enormes prejuízos públicos. O voluntarismo em simplesmente transferir moradores de áreas carentes para residências novas, sem habilitá-los para viver sob a forma condominial, com as respectivas responsabilidades representadas pelos pagamentos das tarifas e dos serviços públicos, provocará o caos nessas comunidades. Antes de contemplar essas com os benefícios de uma casa nova, as mesmas deveriam passar por um processo de aprendizagem para conviver numa nova situação, no exercício de cidadania, e evitaria conflitos.
Sem a preparação adequada do solo, dificilmente conseguiremos boas colheitas. O que acontecerá é o acúmulo de dívidas com as concessionárias de água e energia que só se tornarão impagáveis. E o importante disso tudo, vocês já viram alguém cortar a água dessa gente? Não. A nossa corta. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Fica a dúvida no ar. O porquê é porque eles usam politicamente. Como é que eles vão cortar a água num condomínio desse? Quantos votos eles vão perder ali? Eles usam politicamente. As empresas, se não cortar na nossa para receber, fica pobre. Mas esse monte aí que eles não cortam, que ninguém paga. E ninguém paga. E ninguém paga. E fora a gataiada, né? Fora a gataiada que tem. Ué, o que tem de luz, o que tem de gato, de luz, de água, água e tudo é brincadeira. Agora a nossa porta. Você vê. Até no sinal a cabo. Até no sinal a cabo, verdade. Dona Márcia de Conselheiro, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, nós demos muita sorte até agora, porque não choveu muito ainda. Só com essas chuvinhas que deu até agora, os problemas já foram muitos. O que causa mais revolta é que todo mundo vê que os bueiros e as galerias estão todos entupidos e é só chover que as ruas viram um verdadeiro mar. E as pessoas responsáveis não estão nem aí. É verdade, dona Márcia, é verdade. Senhor Altair de Olaria, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, esse ano praticamente não tivemos problema com chuvas fortes na nossa cidade. Imagine se tivéssemos. No último domingo, bastou cair uma chuvinha que já tivemos um monte de problemas com a rede de esgoto que a concessionária de águas de Nova Friburgo fala que é tratada. O Cadima Shopping teve a inundação com o retorno do esgoto. O supermercado Bramil também teve problemas. É fácil. Não precisa ser profissional da área igual ao Tony para saber. Com o aumento das águas coletadas, os canos de dentro do rio não dão vazão. E outra coisa, se os senhores perceberem, principalmente lá em casa está acontecendo, a água está horrível de cloro. Está com muito cloro as águas que estão fornecendo ali no bairro do Suspiro. Mas muita coisa. Está insuportável beber água. Ali é o sistema. E olha só, e com relação ali é Rio Grande. ao esgoto, os edifícios da Avenida Conte Bittencourt e da Galdino do Vale estão sofrendo a invasão de baratas e ratos. É verdade. Tá? É verdade. Do senhor Mauro de Olaria, obrigado aí pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, Tony e doutora Tabata. São Pedro está sendo muito bonzinho com a nossa cidade, porque bastou cair uma chuvinha mais forte que os problemas já começaram. O Suspiro virou um lameiro, só a Rua 7 de Setembro, a Praça Demerval Barbosa Moreira, a Rua Duque de Caxias e muitas outras ruas viraram uma verdadeira piscina. Niedo e Tony, o sistema de galerias, bueiros, etc., estão tudo entupidos. Será que esse governo é tão incompetente assim que não vê esses problemas? Eu não sei se eles são incompetentes ou burros, entendeu? Mas eu acho que é as duas coisas, né, doutora? Também acho, porque assim, esses bueiros já estavam entupidos. Depois do fato de 2011, eles entupiram mais nada. Vieram aquele monte de funcionários de Gari da Conlube lá do Rio de Janeiro para limpar a cidade. Mas você viu uma máquina ali, alguém ali com o instrumento necessário ali para enfiar ali, para desentupir o bueiro? Se eles já estavam entupidos, piorou mais ainda. E vai continuar, e cada dia vai ser pior ainda. Porque ninguém desentope esses bueiros, não. Eu conheço todas as galerias do Centro Friburgo. Galerias. Conheço todas as redes que despejam nessas galerias. Conheço lá do alto, desde a galeria das Brownie até a saída na Galeano das Neves, a do Tinguili, que ali tem um extravasor naquele trecho de rua ali, que a Saudade fez
uma AM grandona ali, fez um absurdo, trocou 6 por meia dúzia, arrebentou aquilo tudo, não resolveu nada. As caixas que nós fizemos estão lá até hoje, captando da forma como tinha que captar, porque nós acompanhávamos debaixo de temporal, como se comportava. E aí nós fazíamos a marcação e começávamos a captar tudo. Era assim, debaixo de chuva mesmo. Porque se pneumonia matasse, eu já tinha morrido há 20 anos atrás. Então, Tabata, o problema é que a galeria do Tingueri, que é a que sai ali na Galeria das Neves, o que acontece? Ela é toda de alvenaria degradada, ela passa por debaixo da praça. E ela está seccionada, que no governo aí da Saudade fizeram ali uma obra, porque a praça ela é em 2 águas. Ela drena para trás, para a rodoviária urbana, e ela drena para Demerval. Se vocês observarem, meterem um teodolito ali, ó, fazer um levantamento topográfico, ela é assim. E aí o que acontece? Ela fez essa obra, ela matou, ela saiu lá do lado do Maurição, fez uma rede inócua, uma besteira, não resolveu nada. E não vai resolver nada. E hoje tem esse problema criado pela Águas de Nova Friburgo, que tamponou a saída das galerias. Ela obstruiu dessas redes e dessas galerias para captar esse tal malfadado esgoto que não é tratado. Isso é um roubo. Entendeu? Isso é totalmente fora do projeto de concessão lá no início. Que um dia eu vou trazer essa maquete aqui para mostrar como é que era isso. Sabe aquele processo que a ABAC tem contra o INEA, contra a Prefeitura e contra a Águas de Nova Friburgo sobre esses canos? Eu já sei quem vai ser o assistente técnico do período. Tony Azevedo. Não tem nem problema. Tony Azevedo vai ser o assistente da ABAC. Isso aí. Vai ser o perito indicado pela ABAC. Isso. Senhor Moisés do Centro, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Sou totalmente a favor do Tony Azevedo em processar esse jornalzinho que só sobrevive porque surrupiam o dinheiro do nosso município. Você falou no escritório do Dr. Leandro Simão, da LS Advogados. Coloca tudo isso nas mãos do Dr. Leandro Simão, porque eles vão ver com quantos paus se faz uma canoa. Quem? Senhor Moisés do Centro. Seu Moisés, obrigado aí pelo apoio. Dona Margarida de Olaria, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Eu estou aqui, como sempre, assistindo o seu programa e fiquei revoltada com essa coluna do jornaleco A Voz da Serra, que conta uma história do nosso querido Paulo Azevedo, que é a maior inverdade que eu já ouvi no alto dos meus 80 anos. Obrigado, Dona Margarida. Ô Tony, Oi. Eu não sei se eu já comentei com você, e agrade a quem agradar e doe a quem doer. Durante 6 meses eu estudei de graça na Universidade de Estácio de Sá, graças a uma bolsa de estudo que seu tio conseguiu para mim, sem nunca ter me visto na vida, simplesmente porque eu sou prima do Monsenhor Saraiva e eu fiz o pedido ao Monsenhor Saraiva, que pediu a ele, e ele tinha o Monsenhor Saraiva como um pai espiritual dele. É isso aí. Então durante 6 meses eu sou muito grata a seu tio por isso. Mas esse era o Paulo Azevedo, era o do coração. Senhor Henrique do Cônigo, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, sou fã do seu programa e acho que o seu programa é o único independente da nossa televisão local. Por isso, eu acho que vocês deveriam fazer uma matéria com todos os órgãos ligados à saúde, porque só assim, Niedo, a gente poderia mostrar para o povo a real situação da saúde. É catastrófica. E é coisa de calamidade pública. Mas é verdade mesmo, a colocação do senhor Henrique. Vamos fazer uma matéria dessa, né, Antônio? Deixa esse até que separado aqui. É muito importante essa ideia do senhor Henrique. Obrigado aí, senhor Henrique. Senhor Aurélio de Conselheiro Paulino, obrigado aí pela sua participação. E ele colocou, parabéns pelo programa. Niedo, esses jovens que estão fazendo esse movimento, que deram o nome de rolezinhos, ao invés de se reunirem nos shoppings, deveriam se reunir toda terça e quinta-feira na Câmara Municipal. Vocês não acham? Perfeito.
Olha, Seu Aurélio, estava arriscado. até melhor. Não, estava arriscado eles lá do lado do circo do Tiririca limparem os meninos. Ia ser o contrário. Não, eles podiam até fazer melhor. Eles podiam ir lá e prestar um serviço a uma entidade que necessita. Vamos dizer aqui em Nova Friburgo, vamos para o Laje, vamos lá para casa, lá para o São Vicente de Paulo, né? Fazer um serviçozinho, vamos para a PAI, vamos para a FAP, fazer uns serviçozinhos desse aí para ajudar, ao invés de ficar dando rolezinho à toa no shopping. Senhor Flávio de Conselheiro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, você foi perfeito no comentário falando a respeito dos laranjas. O maior e mais escandaloso caso de laranja de nossa cidade é o caso da empresa Caminhos Dourado. Os donos dessa empresa se encaixam perfeitamente nesse caso. Não receberam heranças, não tiraram na mega e como construir esse império tão rápido. Hoje, o Jorge Aguiar e o seu filho Wallace estão milionários. Obrigado aí, seu Flávio, pela sua Mas uma coisa colocação. eu te garanto, a hora que secar a boca, um ano perde tudo. Quer apostar? Eu já vi esse filme, gente. Ou perde ou vai ter tudo bloqueado, né? Lógico, arrestado, né? Tem outros aí que também tentaram e está com tudo arrestado. Quantos tem aí com tudo arrestado, Um monte. né, Tony? Um monte. O governo brasileiro trata seus problemas à base de paliativos, tornando-os cada vez mais crônicos. Nossa cultura governista está cada vez mais precária, pois elegem-se governantes políticos e nomeiam-se de segundo e terceiro escalões completamente alheios aos cargos a que foram destinados, sendo que uma minoria consegue ainda aprender o ofício. Um exemplo claro é a nossa economia, regida como se fosse o vai e vem de uma gangorra. Antes reduziu-se o IPI, baixaram os juros a níveis jamais praticados, e os tsunamis que afetaram as economias da Europa e dos Estados Unidos aqui não passaram de marolas. Despertada a realidade, os impostos voltaram aos patamares normais e em 7 meses seguidos os juros vêm subindo. Chegamos novamente a ultrapassar a casa dos dois dígitos e os fantasmas da inflação de novo nos assombram. Sintetizando, é como se tivéssemos otorrinos tratando de doença sexualmente transmissíveis. Em ano de eleições majoritária, carnaval e Copa do Mundo, prever o caos que se avizinha é mais fácil que tomar bala de criança. É verdade. E o caos está aí. Não tenho dúvida não. Quem não acreditar nisso pode acreditar, porque a coisa vai complicar. Não vai não? Vai complicar. A situação está insuportável, né, Pedro? Você não viu esse caso do presídio Maranhão? Eles não param de matar lá dentro. Eles transferiram. E a presidente da República não se pronunciou em nada, porque é aliada dela. Lógico. E É a filha o presidente, todo-poderoso Sarney. o presidente da Câmara lá arquivou o processo do impeachment dela. E está tudo certo no Maranhão. Está tudo certo, por quê? É a terra dos Sarney, protegido pela Dilma e pela cúpula da Dilma. Entendeu? Tá demais. Dona Rosânia Mota do Centro, obrigado aí pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, a Defesa Civil é tão incompetente que, sabendo que as pessoas precisam dos laudos das casas para receberem os seus direitos e sabem que se passar do tempo a gente perde a vez e eles ainda riem da gente, é triste, Niedo. Um órgão que deveria ter até psicólogo para atender o povo. E eles têm muito ironia. Obrigado, dona Rosânia. Senhor Sebastião do Alto de Olaria, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, o povo só perde o tempo todo. Vejam só o caso dos Correios. Quem mais precisa dos carteiros são os pobres. E de um tempo para cá, uma instituição que era respeitada por toda a população, hoje ninguém mais confia. Verdade, pura verdade. Dona Alzira do Prado, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. A minha conta é sempre na média de R$40.
Eu moro em 2 cômodos. Agora, quando foi no mês passado, a minha conta saltou para R$ 147. Fui na concessionária, reclamei e eles não me deram nem atenção. Falam que foi aumento de consumo. Só que, como eu te falei, Niedo, eu e meu marido moramos em 2 cômodos. A taxa de esgoto foi de R$ 38 e o meu esgoto é jogado num valão no meu quintal. Olha aí, doutora Tabata, vê aí o que é essa... Olha só, dona Alzira, o que acontece? A concessionária, ela cobra uma taxa referente a 50% ou 100% da taxa do esgoto. E existem algumas contas de água que saltaram assim absurdamente, como aconteceu com a senhora. Eu digo para a senhora o seguinte, eu oriento a senhora a pegar essas contas antigas, que a senhora sempre pagou com valor baixo, e essas contas atuais, e procurar um advogado da sua confiança ou a Defensoria Pública e levar o problema, explicar o problema e entrar com uma ação contra a Águas de Nova Friburgo para que seja feita uma releitura das suas contas ou verificar se há algum tipo de vazamento lá, porque uma conta não pode subir assustadoramente como é a conta do caso da senhora. Bom, agora, como sempre nós fazemos em nosso programa, eu não podia esquecer o cantinho do idoso. Né, né? Tá? Estamos na hora ali, mas dá Pensei tempo. que já tivesse esquecido de mim. Não esqueci não. Olha só, o Estatuto do Idoso, a 10.731, ela traz no capítulo 6 o seguinte título, da profissionalização e do trabalho. E ela prevê, nos artigos 26, 27 e 28 desse capítulo 6, o direito ao trabalho ao idoso. O que ela quer dizer com isso? Que o idoso, ele tem o direito a exercer uma profissão, tá? Ele pode exercer uma profissão, trabalhar em qualquer lugar, desde que sejam respeitadas as suas condições físicas, as intelectuais e as psíquicas, tá? Não pode haver a discriminação. Ele, no artigo 27, ele veda a fixação, é vedado ali a discriminação com relação à idade do idoso, tá? Principalmente com relação àquele máximo que você pode trabalhar somente até determinada idade. E isso é vedado também ao idoso. E também em concursos públicos, tá? Tanto que, quando você pega o edital de um concurso, qual é o que fala lá sobre ao desempate? Vai levar a vaga o candidato que tiver a idade mais elevada. Então, quer dizer, se você idoso empata com uma pessoa abaixo da sua idade, a vaga é tua, porque assim estabelece o estatuto e assim prevê o edital, tá? E outra coisa, o poder público, ele tem que criar e estimular a profissionalização, cursos, né, de profissionalização e especialização para o idoso poder estar se especializando e trabalhando. É claro que o idoso ele vai pegar e ele vai trabalhar, mas em determinados lugares ele vai precisar de uma especialização. Se ele for trabalhar numa rede que necessite, num serviço que necessite o uso de um computador, ele tem que se especializar, porque ele não está acostumado com o computador, mas sim com a máquina, né, com a antiga máquina de escrever, no máximo uma máquina elétrica. Ele tem que prever também a preparação de no mínimo 1 ano para que o idoso possa se aposentar. E ele tem que ter toda uma estrutura para o idoso com no mínimo de antecedência de 1 ano. E ele tem também, principalmente, estimular as empresas privadas
a contratarem os idosos. Algumas aqui em Nova Friburgo fazem isso, mas essa gama pode ser mais expandido. Não é porque a pessoa é idosa, ela completou 60 anos, que ela está incapacitada para exercer a função laborativa. Não, ela tem a possibilidade, a oportunidade de trabalhar, desde que se obedeça, né, as suas condições psíquicas, as suas condições físicas e as suas condições intelectuais. Então, quer dizer, tem que haver uma adequação das condições daquele trabalhador ao cargo que ele está sendo aproveitado. E isso também pode ser aproveitado às pessoas que já estão aposentadas. Se eles quiserem voltar a trabalhar, eles têm o direito de voltar a trabalhar, eles podem ter a carteira assinada e eles podem até voltar a contribuir com o INSS. Porque quem sabe o valor que eles estão contribuindo agora com o INSS, daqui a um tempo, não dá direito a eles a entrarem na justiça com a ação da desaposentação, quando ela finalmente passar no Supremo, e eles poderem fazer a desaposentação e se aposentar com o atual emprego. Então, quer dizer, o idoso é uma pessoa apta a trabalhar, sim, desde que tenha apoio do poder público, né, um incentivo às empresas privadas à contratação, um respeito às suas capacidades intelectuais, psíquicas e físicas, e que não haja discriminação quanto à idade que o idoso possui para a sua contratação, tá? Porque isso é vedado pelo parágrafo 1º do artigo 27 da Lei 10.731. Bom, eu quero agradecer a participação do seu Paulo Silva, do Cônigo, no programa. E ele colocou: parabéns pelo programa. Doutora Tabata, já que a senhora foi patrocinada na sua faculdade pelo ex-prefeito Paulo Azevedo, eu queria saber se a senhora votava no Paulo Azevedo. Doutora Tabata. Olha só, seu Paulo, eu não fui patrocinada. Quem patrocinou a minha faculdade foi a minha mãe. O Paulo Azevedo simplesmente apenas durante 6 meses conseguiu uma bolsa de estudo para mim, como ele poderia ter conseguido para qualquer outra pessoa. E na primeira oportunidade que eu tive de votar em Paulo Azevedo, eu votei sim, e votaria de novo. Seu Batista de Conselheiro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. A doutora Tabata fez uma revelação que não vai ajudar em nada o seu currículo. Agora, toda a população ficou sabendo que ela é a afilhada do ex-prefeito Paulo Azevedo. Eu acho que ela é prima de Tony Azevedo. Eu respondo essa. Quem? Batista, olha, seria um motivo de muito orgulho para mim, mas de muito orgulho, porque ela não tem o meu sangue, mas tem o meu DNA. Ela tem gratidão no coração e ela é uma menina de caráter, de berço, de boa formação. Agora, daqueles que são dúbios, que mandam essa baboseira, fica com revanchismo aí danado, tu deve ter mamado muito na teta de alguém. É pena que a gente não tem como identificar você, mas seria um orgulho para mim se ela fosse meu sangue de fato de direito. Mas a minha sobrinha de coração, ela o é. Dona Michele de Olaria, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. A doutora Tabata é tão carismática que até as mulheres são suas fãs. Mas revelar que estudou patrocinada pelo ex-prefeito Paulo Azevedo, aí eu não gostei, não. Podia ter feito um financiamento, mas depender de político, não. Dona Michele. Dona Michele, eu estudaria financiada pelo Paulo Azevedo se ele tivesse feito o pagamento da minha faculdade, e ele não fez. Ele simplesmente intermediou junto à universidade, através do Dr. Benício Valadares, para que a universidade me isentasse durante 6 meses do pagamento da faculdade, do pagamento da mensalidade. Por quê? Porque eu sou filha de professora do Estado, viúva, que passou fome, entendeu? Para me manter aqui em Nova Friburgo, morando em pensão e pagando faculdade particular. E na época desses 6 meses da bolsa, estava eu no 7º ou 8º período da Universidade Estácio de Sá, e tinha o meu irmão acabado de entrar na faculdade.
e a minha mãe viúva recebendo um salário miserável do governo do estado e uma pensão miserável também deixada pelo meu pai, que não dava para pagar as despesas de 2 pessoas na faculdade e as despesas com gastos com alimentação e moradia. Então Paulo Azevedo simplesmente ele fez uma intermediação com a universidade e a universidade me deu esse bolso. Paulo Azevedo, em momento nenhum, ele botou o dinheirinho dele para pagar a minha faculdade, não. Eu passei no primeiro vestibular da Estácio, da primeira turma da Estácio, com o meu estudo, tá? Me formei dentro da faculdade, dentro de 10 períodos, com dinheiro dos 10 períodos que eu cursei. 9 períodos foram pagos com o salário de professora da minha mãe e fazendo todo ano aquela confissão de dívida e renegociando a dívida. Foi por isso que durante 6 meses a faculdade pegou e me deu essa bolsa de estudo, assim como ela poderia ter dado para qualquer outra pessoa e como diversas pessoas têm. 25239705, participe aí do nosso programa. Sai ano, entra ano, e o cenário político continua o mesmo. Já começamos a ver o que vem pela frente. Alianças e conchavos jamais imaginados. Candidatos sem o menor perfil político, aproveitando a notoriedade para fortalecer o ego. Promessas que não serão cumpridas, como as feitas há 4 anos, e pouquíssimo compromisso com os eleitores. Se hoje fosse feito um balanço real do país e de seus governantes, o que veríamos seria triste e lastimável. Poucos são os que realmente trabalharam para o crescimento do país. Muitos estão envolvidos em esquemas de corrupção, usufruindo benefícios sem o menor pudor. Aumentos abusivos de taxas e impostos, violência crescente, educação em baixa, infraestrutura ineficiente, poucas ações preventivas para catástrofes, desvios de verbas públicas e por aí vai. Não dá mais para aceitar o menos pior. Eleger o que rouba, mas faz. Acreditar em promessas vãs, sustentar essa máquina pública para alguns privilegiados, comemorar o Ano Novo, Carnaval e Copa do Mundo com a inflação crescendo a olhos vistos, ter festas e eventos com obras superfaturadas, assistir passivamente à decadência de um povo e de nosso país. Por quê? Sai ano e entra ano. Nada mudou. Acorda, Brasil. É uma loucura. E a gente precisa aqui, Tony, doutora Tabata, sempre nesse programa não deixar de falar. Saiu aquela lei da ficha suja, né? Ficha suja ou ficha limpa? Ficha limpa. A ficha limpa. Eu chamo de suja. Uma ficha faz. suja. Dá na mesma, limpa né? ou suja. Desde que aquela lei passou a funcionar, os senhores sabem quantas pessoas, para quantas pessoas foram aplicada aquela lei? Por enquanto nenhuma. 3. Só 3 pessoas. Então nós temos aqui, meu horário hoje está estourando, nos próximos programas falar muito nisso. Não é verdade. E dizer ao Ministério Público, dizer à Justiça, que esse ano não existe mais nenhuma desculpa para essa lei não funcionar. Você não viu esse Dias Toffoli, Unido? Ele, ainda bem que vão derrubar isso no plenário do Supremo. Não tem mais desculpa nenhuma para essa lei não funcionar mais, doutora Tabata e Tony. A partir do próximo programa nós vamos conversar sobre esse assunto, porque hoje o nosso prazo, o nosso horário já está em cima, a técnica já está me fazendo um sinalzinho aqui, e o horário de televisão é o horário de televisão. Mas parece que ainda tem mais uma pessoa aqui. Senhor Jadir do Catacione, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Agora que nós sabemos que a bancada de apoio ao Unied é política, o Tony é sobrinho do Paulo Azevedo, a doutora Taba é apadrinhada por político.
E você, Niedo, entrou no bombeiro por ajuda de político também? Não, meu filho, não. Eu só de bombeiro eu tirei 35 anos, tenho 26 anos de aposentado e entrei por concurso público, não entrei por político. Naquela época não tinha essa pouca vergonha que tem hoje em dia, não. Tony, as suas despedidas, por gentileza. Bom, aqui vai um abraço meu e do Joel de Sá Martins a Humberto. Humberto, um abraço. E friburguenses, que os senhores tenham uma boa semana, que São Pedro segure ali um bocadinho. Não tem nada dessa mentirada que sai nesses outros canais aí, de chuvas pesadas e fortes. Não, são chuvas normais de verão. A cidade aqui não está preparada para isso. Que Deus os proteja. Doutora Tabata, suas despedidas, por gentileza. Bom, queria agradecer a participação de vocês, desejar uma boa semana e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Bom, eu quero agradecer as pessoas que participaram do programa, que entraram em contato aqui conosco, as pessoas que sempre nos encontram pelas ruas de Nova Friburgo e nos dão força para fazer esse programa, a TV Fogos, através da sua equipe técnica, do Jário, da Carminha, e dizer a vocês o seguinte: o programa Em Defesa do Consumidor é um programa sério, é um programa que não é comprometido com ninguém, é um programa completamente independente, não deve nada a ninguém, nunca vai dever, porque se acontecer alguma coisa no programa Em Defesa do Consumo nesse sentido, eu serei o grande responsável. Mas os senhores podem ter certeza, eu não serei responsável por nada, até porque nós somos pessoas de bem, pessoas sérias e não somos comprometidos com ninguém e com nada. E com certeza, conheço os meus companheiros, conheço a minha bancada, conheço os outros companheiros que ainda virão aqui nesse programa e todos são pessoas de índole boa, pessoas sérias e pessoas honestas. Se alguém tiver alguma dúvida, que procure averiguar. Tenho certeza que não vão achar nada. Agora, nesse povo que nós trazemos aqui e mostramos para os senhores, não precisa ir muito longe para achar nada. Já está à vista dos senhores. A todos, uma boa noite, o meu muito obrigado e até o próximo programa. Restaurante Arroz com Feijão. Atendimento de segunda a sábado de 10h30 da manhã às 4 da tarde. Avenida Alberto Browne, número 3, 2523-0618. Seja um associado da ABAC, Associação Brasileira de Assistência e Proteção ao Consumidor. Associando-se, você tem direito ao plantão para consultas jurídicas no escritório da ABAC. Participa das execuções individuais em ações coletivas e pode ingressar com ações judiciais individualmente através dos advogados terceirizados. Associe-se e receba carteirinha com mensalidade e com valores especiais. Ligue agora e seja sócio da ABAC. 2522-8978. 2522-8978. Odontomed, Centro de Tratamento, Implantes e Estética Bucal. Equipamentos modernos, laboratórios de próteses, implantes dentários de última geração.
Tradição, competência e bom atendimento. Implantes dentários e estética bucal são com a Odontomed. Rua Ernesto Brasílio, número 14, sala 308, no centro. Faça-nos uma visita. O Dr. Alessandro Oliveira aguarda você. 2523-9002. Odontomed.